portanto, que finda ou que vai findar amanhã? Todos eles são preocupantes, o assunto de Xai-Xai, o assunto das linhas aéreas do Moçambique e o assunto do FMI. Todos eles para o nosso país têm aqui uma maior atenção. Mas se calhar começar com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que deixou recomendações ao Estado moçambicano e acaba também, mais uma vez, tocando naquilo que tem a ver com a massa salarial. O FMI aqui acaba trazendo uma novidade que tem que se mexer, dá aqui uma recomendação para se mexer no 13º salário, para se mexer naquilo que é o salário a nível nacional. Mas quando se fala de massa salarial, e o salário nominal são dois conceitos diferentes, porque há uma percepção a nível da África Austral que Moçambique é um país que tem os salários mais altos. Por quê? Porque o FMI aparece a dizer que nós temos uma massa salarial bastante alta. Esta massa salarial significa conjunto de salários que tem como designação massa salarial. Mas esta massa salarial é para um grupo de funcionários, não é, do aparelho do Estado, que tem estas gorduras que o FMI aqui se refere. O FMI apela que venha se reduzir aquilo que é a massa salarial, mas a massa salarial naturalmente que não é para o pacato funcionário ou para o palpermo funcionário ou para o simples funcionário. O FMI aqui, em outras palavras, está a dizer que os funcionários a nível do topo na administração deste país devem rever aquilo que é o seu final do mês. Este final do mês acaba sendo ele grosseiro, acaba sendo ele muito grande, exatamente por causa daquilo que compõe o salário. Ou seja, o composto do salário. Estamos a dizer que, por exemplo, um dirigente a nível do topo, um ministro tem aquilo que é o seu salário, tem a casa protocolar, tem viaturas para ele, para a família, tem a energia paga, tem a alimentação paga, tem combustível paga, tem assistência médica, deve-se pagar. A questão das viagens, tem as suas viagens no executivo. Só para ter uma ideia, uma viagem no executivo vale a cerca de 10 vezes mais, fazendo uma comparação numa viagem na classe econômica. Estamos aqui a dizer que o ministro tem ajuda de custo de 9.000 meticais diários. Estamos a dizer que o ministro tem semanalmente 10.000 meticais de representação. Então, todo este manancial aqui acaba criando um embaraço naquilo que é a massa salarial do Estado moçambicano. Só para ter aqui uma ideia, dos 100% da produção deste país, 80% vai para a massa salarial. Dos 80% que vai para a massa salarial, 60% vai para pagamento dos funcionários e agentes do Estado do topo e 20% vai, dos 80%, 60% vai para pagamento dos agentes e funcionários do Estado e 20% vai para serviços e bens. Então, pegamos 60%, mais 20% são 80%. Então, os 20% que restam é para Moçambique aplicar nas políticas públicas. O que estamos a dizer que é impossível um país como este, com acima de 10 províncias, com uma extensão territorial enorme, termos que aplicar aqui 20%. Mas isto não precisa do FMI ter que aparecer aqui e trazer essas recomendações. O presidente da República, no ato da tomada de posse, ele disse que vai tomar medidas de austeridade. Ele disse que vai apertar aquilo que é o cerco, vai realmente procurar o máximo possível poupar para que o Estado moçambicano, para com que as políticas públicas elas sejam funcionais. Mas nós vimos, num passado recente, o presidente da República a nomear
o secretário de Estado para uma das províncias. Então, nós temos que compreender que existe aqui aquilo que é um governo paralelo dentro das províncias. Por quê? Porque tem um secretário de Estado e tem um governador. O governador praticamente tornou-se um manequim a nível do governo provincial. E o secretário de Estado praticamente é aquele que aparece a desfilar a sua classe. Mas não obstante, esses dois têm praticamente a mesma regalia. Quer dizer, tem casa protocolar, tem viatura para ele, para a família, o Estado tem que pagar tudo isso, energia, água, segurança, ajudante de campo, assistência médica. Por que esses indivíduos que já têm salários chorudos, o Estado ainda tem que dar de comer esses indivíduos? O Estado tem que pagar água e luz, pagar a sua empregada e pagar a sua assistência médica e pagar ainda aquilo que é o combustível do seu transporte. Ainda tem 9.000 meticais diários, fora daquilo que é o seu salário, que é ajuda de custo. Ainda tem mais de 10.000 meticais semanais, que é de representação, que é para ele tomar um café ao jeito, a brasileira e a inglesa, como ele muito bem apetecer. Então, todo este conjunto de manancial acaba sobrecarregando o Estado moçambicano. Por isso que nós temos dificuldades naquilo que é a política pública deste país, porque dos 100% ficam 20%. E tem algo aqui não menos importante, que é absurdo. Moçambique vai para o Fundo Monetário Internacional pedir emprestado dinheiro não para uma aplicabilidade do crescimento socioeconômico do país, mas sim para pagar salários. Ou seja, estamos aqui a encher um balde, estamos a encher um tambor furado, que jamais este tambor ele vai conservar a água, porque nós ainda não adotamos um modelo de governação deste país. Mas está claro aqui que é a questão da improdutividade. Moçambique não produz, Moçambique é improdutivo. E não temos como nós sairmos desta linha vermelha se não produzirmos, porque é absurdo nós termos que pagar salários aos agentes e funcionários do Estado com um financiamento, ou seja, com um empréstimo que, de novo, vamos ter que devolver a eles. E neste empréstimo nós temos aquilo que é o capital e temos aquilo que é a taxa de juros. O capital é o dinheiro que deve voltar. Por exemplo, o FMI desembolsa 100 milhões de dólares para o Tesouro Nacional. Nesses 100 milhões de dólares, esse dinheiro tem que vir com um acréscimo, que é o juro. Moçambique deve devolver os 100 milhões de dólares e ainda deve devolver a taxa de juros. Ora, vejamos que neste preciso momento Moçambique, na praça internacional, está com uma dívida insustentável. Nós, nesse preciso momento, não estamos a conseguir pagar a taxa de juros. É só para ter uma ideia daquilo que está acontecendo em Moçambique. Mas por quê? Porque Moçambique não produz. Eu não posso pagar aquilo que não produz para que eu venha pagar um salário ao meu colaborador na minha instituição. Eu tenho que fazer um levantamento daquilo que é a produtividade a nível do meu negócio, para com que eu faça aquilo que é a minha administração financeira e econômica da instituição e começar a repartir aquilo que é o bolo em função daquilo que eu ganho mensal, trimestral, anual e por aí vai. Mas a nossa pirâmide a nível de administração em Moçambique, ela está invertida, de tal maneira que vamos buscar dinheiro no FMI para pagar aqueles que são os nossos agentes e funcionários do Estado. Nem é para pagar salários, mas sim é para alimentar aquilo que é a festa, aquilo que é a gordura dos dirigentes neste país. Mas os 20% que restam dos 80% que é para pagar a massa salarial é esse dinheiro que não serve para os hospitais, para medicamento. Por isso que nós não temos uma rede de expansão de energia elétrica, por isso que nós não temos água potável, por isso que as nossas infraestruturas estão degradadas, por isso que os nossos filhos estão a estudar no chão, por isso que a vida em Moçambique ela é cara. Fazendo aqui uma comparação com os demais países, só para os moçambicanos terem aqui uma ideia. A África do Sul tem como salário mínimo 27 mil meticais. Botsuana tem como salário mínimo 12 mil meticais.
Tanzânia tem como salário mínimo 13 mil meticais. Quênia tem como salário mínimo 9 mil meticais. Mas há quem vai me questionar, mas senhor Nhantumbo, 12 mil meticais não é muita coisa. O que está em causa aqui não é a quantia, ou seja, não é a quantidade, é para que serve este dinheiro. Vou pedir para segurar o seu fio de pensamento, já está a falar há cerca de 7 minutos. Vamos dar a oportunidade também ao seu colega de painel para trazer aqui a sua dissertação e logo em seguida vou dar a oportunidade para continuar. Vou pedir mesmo que tente recordar esta equiparação salarial que faz. Massurio, boa noite. Também tem direito aqui então ao seu tempo para se debruçar em torno das notas que foram destaque principal para si ao longo desta semana. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer aqui uma ponte daquilo que o meu colega... Existem outros assuntos, mas, aliás, todos os acontecimentos que marcam a atualidade nacional e internacional nos diz respeito a discutir, de modo que discutamos de forma imparcial e tragamos aqui soluções para aquilo que o nosso país precisa. O que mais o nosso país precisa nesse exato momento são soluções, visto que a própria FMI impôs aqui as suas medidas no que diz respeito a essa questão, portanto, de financiamento de fundos para sustentar as contas públicas. Então, eu vou fazer aqui uma ponte daquilo que o meu colega estava aqui bem a dizer. Ele disse muito bem na sua intervenção sobre a questão da manobrabilidade que pode trazer soluções. O próprio FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, traz aqui algumas medidas como, portanto, a condicionalidade de financiamento deste fundo, que é a questão, portanto, da redução da massa salarial, que é a questão, portanto, da suspensão temporária do 13º e possível reintegração de forma parcelada. 25% poderá ser reintegrado no ano 2027, 50% assim de forma parcial vai sendo reintegrado. São as medidas que, para além dessas, também é a questão aqui do aumento de taxa de câmbio que a FMI impõe, portanto, para Moçambique se beneficiar desse fundo. Então, são contratempos que depois Moçambique deve buscar, de modo que olhe para esse lado e olhar isto, procurar buscar soluções possíveis, de modo que se sustente por si só. Numa sociedade, dizer que uma ajuda é sempre bem-vinda em questões sociais, mas em políticas, tudo aquilo que ajuda, que não te ajuda a sair da dependência, acaba sendo um perigo para aquilo que é o seu próprio país. Estamos a ver hoje Moçambique está com dificuldades sérias para responder àquilo que são as suas medidas, porque a FMI é aquele que é tido como um dos pilares que financia, portanto, os projetos de Moçambique. Não só temos do outro lado o Banco de Moçambique. Então, quando temos essas instituições da Bretton Woods a condicionar o financiamento, Moçambique acaba ficando de mãos atadas e possivelmente esses ajustes salariais poderão, de certa forma, recaírem para aqueles que menos ganham e ainda continuar a beneficiar aqueles que mais têm. E isso vai criar aquilo que chamamos de tensão social. Por quê? Porque o governo aqui tem que olhar para aquilo que é ajuste de salário, ajuste da massa salarial, olhar muito mais para aqueles que mais ganham em benefício desses financiamentos, para aqueles que mais ganham dentro do orçamento. É isto que Moçambique, é isto que o governo de Moçambique tem que rever, não se preocupar simplesmente em querer fazer um ajuste numa massa toda de funcionários ou agentes de Estado, mas ter que olhar para aquilo que são as mordomias, porque no final de tudo, as mordomias, as viagens que os dirigentes, que aqueles que nos lideram fazem, são aqueles que no final de tudo acabam mais gastando aquilo que são, portanto, o fundo do nosso cofre do Estado. Então é preciso que se reveja. Na verdade há uma desigualdade bem notória no que diz respeito às massas salariais dentro do nosso Estado moçambicano. Temos salário mínimo, por exemplo. Em alguns ministérios, o salário mínimo ronda por aí 8 mil de meticais, 9, 12 mil de meticais, mas tudo bem. Quem ganha mais é quem tem mais mordomia. Agora, onde é que tem que haver esse reajuste? Esse reajuste não pode ainda prejudicar aqueles que outrora têm visto os seus 12 mil de meticais a não cobrirem grande parte das suas despesas mensais, porque nós sabemos, até há pouco tempo, houve uma notícia que diz que Moçambique, para sobreviver, precisaria, portanto, no mínimo de 25 mil de meticais para cobrir aquilo que são as necessidades pontuais. Agora, com 12 mil meticais já não sustenta aquilo que são as necessidades básicas. Esses ajustes que sejam vistas de forma topiária, que sejam vistas de forma principiante, que esses cortes sejam meramente dedicados para aqueles que muito ganham nesse país e pouco fazem para aquilo que são as suas atividades. Nós sabemos muito bem para quem recai as atividades, na sua maioria em Moçambique, são os professores, são os médicos, são os militares, são os polícias que dão o seu dia a dia, mas no final de tudo quem acaba se beneficiando do melhor salário são aqueles que pouco fazem, portanto, para dar o seu contributo. Então, que esse reajuste não venha a prejudicar o pacato,
não venha prejudicar aquele do último escalão, aquele professor que recebe seus 8.000 meticais, que por si só já não atende às grandes necessidades. Então que o governo procure encontrar essas soluções de modo que possa criar as políticas possíveis para evitar situações como essas. É daí que sempre surge a necessidade de criação de plano de emergência, que é basicamente para responder situações como essas. Porque hoje em dia estarmos a falar que Moçambique não está em condições de beneficiar-se do Fundo Monetário Internacional, estamos a dizer que Moçambique não precaveu-se naquilo que se diz das políticas públicas que poderiam responder se, por acaso, as instituições internacionais, aqueles que apoiam a economia moçambicana, aqueles que financiam, portanto, para sustentar as contas, as contas públicas, Moçambique não está criando essas políticas e muitas das vezes acaba caindo ou sobrevivendo na sua própria sorte por esta toda interferência. Como bem costuma se dizer, enquanto haver um financiador, ele sempre vai impor as suas condições. E ao impor as suas condições, muitas das vezes você, quem se beneficia do financiamento, tem que, portanto, seguir com aquilo que são indicações ou condicionárias impostas por aquele que dá, portanto, este financiamento. Então, Moçambique precisa reabrir-se, precisa se reajustar do ponto de vista das políticas, de modo que essas políticas trabalhem numa situação de emergência para responder situações como essas que são impostas pelas instituições da Bretton Woods. Hoje é FMI, que este ano não poderá dar o seu, aquilo que é o seu fundo. Provavelmente nos próximos meses, provavelmente no próximo ano poderemos ter o Banco Mundial também a impor as suas condições. Agora, Moçambique tem que se posicionar. Como eu efetivamente vou passar, portanto, a reestruturar aquilo certo. que são manifestos do desenvolvimento do meu país, enquanto não tiver, portanto, o financiamento dessas instituições externas. Certo. Por causa dessas políticas, muitas das vezes, nós temos visto os países africanos a não desenvolver com seus próprios pés, porque muitas das vezes depende, portanto, desse financiamento externo. O que muitas das vezes acaba colocando em causa por causa dessas imposições que mais tarde acabam comparecendo, acabam sendo trazidas aqui Massoury, por aqueles que financiam. obrigado obrigado de coração por esta sua intervenção. Temos também aqui ao Nhantumbo, que aqui aguarda por mais uma oportunidade de fala. Recordar que a primeira ronda foi de 7 minutos cada, agora vamos passar a interagir em apenas 4. Nhantumbo, os seus próximos 4 minutos. Falava aqui de uma equiparação salarial a nível da região austral de África, mormente, na qual parece que Moçambique aparecia numa posição não lá muito confortável. Sim, eu dizia, vou fazer aqui uma recapitulação. Eu dizia que a África do Sul, na zona da SADC, da SADC, África do Sul aparece com 27 mil meticais. Aparece Botsuana com 12 mil meticais. Aparece Tanzânia com 13 mil meticais. Aparece Quênia com 9 mil meticais. Estes países têm estes salários. Há quem pode questionar, mas 13 mil meticais... Quênia e Moçambique estão mesmo que quase que equiparados. Sim, mas mesmo assim Moçambique está um bocadinho mais abaixo, porque Moçambique ronda por aí a 8 mil meticais, se não me engano, em função daquilo que é o departamento, de categoria. Não, falo daquilo que é o lugar de exploração dos seus próprios recursos. Tem indústria extrativa, tem a indústria da pesca. A indústria da pesca neste país é o setor que menos paga. Então, paga por aí uma média de 7 mil meticais, se a memória aqui não me trai. Então, estava a tentar dizer que se nós temos um país, por exemplo, como Botsuana, a pagar 12 mil meticais, um país como Tanzânia, a pagar 13 mil meticais, há quem questiona, este valor não é lá muito grande coisa. O que está em causa para para satisfazer um agente e um funcionário de uma instituição não é um número grande naquilo que é a sua remuneração, aquilo que é o seu salário. É o poder de compra com este dinheiro. Não é a quantidade da moeda, mas sim é a qualidade da moeda. Mas para que haja qualidade na moeda, no poder de compra, tem um detalhe aqui imprescindível, que chama-se produto interno bruto, a capacidade de nós produzirmos. Se nós não produzirmos, estamos a dizer que nós dependemos da balança comercial internacional. Estamos a dizer que nós temos que importar. E se nós temos que importar, naturalmente, Clemente Carlos, nós não importamos com a moeda doméstica. Nós importamos com a moeda internacional. Por exemplo, muitas das vezes os nossos comerciais têm importado produtos da primeira necessidade na África do Sul. Os moçambicanos devem pegar o meticais, transformar o meticais em rand, para ir à África do Sul fazer compras,
trazer a mercadoria para Moçambique para comercializar. A partir do momento em que você pega no metical, transforma em rand, ou transforma em euro, ou transforma em dólar, você está a desqualificar a moeda doméstica. A moeda doméstica, ela fica só um impacto a nível nacional e muito mais a nível internacional. Agora, imagine se Moçambique fosse um país que produzisse, porque a ideia aqui não é somente criticar, é trazer a consciência daqueles que estão em frente dos destinos deste país. Se Moçambique, por exemplo, produzisse milho, produzisse em grande escala arroz, produzisse em grande escala algodão, caju, castanha, citrinos, estamos a dizer que nós haveríamos de chamar a atenção os países da Interland, haveríamos de chamar a atenção os países da SADC para que eles viessem para o território nacional para fazer compras. Moçambique seria aqui uma espécie de uma chamada de atenção para os demais países naquilo que eles precisam. Se nós tivéssemos batata em grande magnitude, se tivéssemos cebola em grande magnitude, estamos a dizer que países da região austral haviam de vir para Moçambique para comprar a nossa mercadoria. O que estamos a dizer é que haviam de procurar nos seus países transformar a sua moeda local em meticais. E se transforma a sua moeda local em meticais, estamos a dizer que metical, a nossa moeda metical, ela começa a ter valor na bolsa de valores. O nosso Banco Central, que é o Banco do Moçambique, ele ganha uma robustez. E a nossa economia, ela vai sendo blindada. E isto cria um impacto positivo para a nossa economia, para as nossas finanças. Mas o caso do Moçambique é o contrário. Moçambique não produz. Moçambique importa tudo, menos alguma coisa. Por isso que nós temos choques internos, choques externos. Por isso que a nossa moeda, ela não tem valor nenhum. Por quê? Porque nós não produzimos. O não produzir, isto assassina aquilo que é o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Ora, vejamos, nós, neste país, temos recursos marinhos, temos recursos florestais e temos recursos minerais. Se nós pegássemos, por exemplo, no nosso gás, o nosso gás que vem de Vilanculos, este gás que temos pipelines aqui, pipelines que vão para a África do Sul. O nosso gás, ele sai bruto de Moçambique e vai para a África do Sul. A África do Sul vai refinar, vai processar este gás para o consumo. Então, este processo de refinação, de processamento, deveria ser feito a nível local. E assim estaremos a abrir mais portas para o mercado de empregabilidade aqui em Moçambique, no que diz respeito também aos nossos recursos minerais. Hoje, os países do sul global, como por exemplo o Brasil, já perceberam que não se pode tirar recursos minerais sem antes serem processados, porque os recursos minerais, eles estão descritos em várias etapas. Se nós, por exemplo, pegamos, é um exemplo aqui que eu vou dar para aquele que está lá em casa compreender. Quando nós pegamos uma galinha e vendemos ela completa. 30 segundos. Quando pegamos nós uma galinha, vendemos ela completa, estamos a dizer que naquela galinha tem cabeças, tem patas, tem moelas, tem tripas. Então, nós pegamos a galinha e entregamos. Mas se nós pegamos na galinha e matamos ela, esfolamos e tiramos as moelas, tiramos as tripas, tiramos as patas e começamos a vender em partículas ou começamos a vender em retalho esta galinha, nós saímos a ganhar muito mais ainda. Temos a galinha lá como galinha, mas também temos as miudezas, mas também temos as patas, mas também temos aquilo que é as tripas. Aí nós saímos a ganhar. Então, Moçambique faz o inverso. Moçambique pega a galinha, estou aqui a fazer esta metaforização para uma compreensão de quem está lá em casa. Moçambique pega a galinha no seu todo e entrega no mercado internacional.
E neste processamento para matar a galinha e separar a galinha e começar a vender a galinha em partes, quem faz é o Ocidente. O Ocidente fica muito mais rico que Moçambique e este mesmo Ocidente é este que vem aqui ditar as regras de como é que nós temos que fazer. Só para terminar, Clemente Carlos, nós exportamos aquilo que são os nossos recursos minerais, florestais e marinhos para o Ocidente e importamos a dependência. É o que está a acontecer. Nós estamos, quando vamos ao FMI, nós estamos a ir importar a dependência financeira, mas meia volta os nossos recursos eles saem de uma forma assustadora. Esta importação da dependência, tal como descreve o seu colega de painel, aqui residente, tal como tu, Ntum, é, portanto, inevitável ou existem formas de se contornar este processo e garantir aqui esta autossustentabilidade do nosso país face aos recursos que Moçambique detém? É possível mesmo Moçambique andar com os próprios pés e entrar na rota de desenvolvimento ou seria mesmo que impossível? Temos alguns países, por exemplo, que tentaram fazer o seu próprio jogo e que se deram mal. Temos aqui um vizinho, o Zimbábue, por exemplo, no âmbito da nacionalização, receberam as farmas